Visão panorâmica do Apocalipse. Estamos agora no Apocalipse, capítulo de número 17, a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Note que ainda tem a ver com as 7 taças que nós comentamos no vídeo passado. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual prostituir os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Esse vinho da sua prostituição normalmente é o sangue, não é? Dos santos que ela derramou. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que tinha cheio de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, está aqui a visão da qual João viu. Ele levou-me em espírito a um deserto, e vi uma prostituta sentada sobre a besta. Então, a Babilônia, que é a mulher que está sentada sobre a besta, que é o poderio da cidade da besta, que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças, as 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos ver que as 7 cabeças são, na verdade, de acordo com Apocalipse 17:9, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E o verso 10, e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. Então, na interpretação preteritista, mostra alguns imperadores romanos aqui, na época de João. A cidade sentada, a besta que já era e já não é, e também ela o 8º, e do 7 vai à perdição. Então a mulher estava vestida de púrpura e escarlate com ouro e pedras preciosas e pérolas, ou seja, que descreve a riqueza que dessa mulher, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e de imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominações da terra. Então nós vemos aqui, ainda continuando, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei com grande admiração. Então a mulher é a cidade da qual havia matado os servos de Jesus, os santos, como descreve aqui. Olhando então essa imagem, vendo o simbolismo, Apocalipse 17 e depois 18, nós vamos ter o tema de julgamento sobre a grande Babilônia. Alguns gostam de separar o 17 como a Babilônia ou a mulher do 17, como sistema religioso, com seus sacerdotes pagãos em Roma, e o 18 como o próprio sistema econômico e político da cidade. A condenação da grande prostituta nos dias de João é Roma, certamente, e no Antigo Testamento é uma figura também para Israel, como no livro de Oséias, quando a cidade de Israel havia se prostituído, e o profeta Oséias, e vamos ler isso no profeta Oséias, que aponta para Oséias casando com uma mulher de prostituição, para que ele possa sentir o que Deus sentia com relação a Israel.
Oséias, capítulo 1, 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Portanto, prostituição na Bíblia nem sempre significa só imoralidade, ainda que tenha a ver com imoralidade, mas significa o desviar-se de Deus, o afastar-se de Deus. Continuando ainda nesse profeta Oséias, que é o profeta que sentiu na própria sua experiência matrimonial que Deus sentia, Oséias, ainda 4, verso de número 15, lemos: se tu, ó Israel, queres corromper-te, não faça culpado Judá, não venhas a Gigal e não subais a Bet-Avém, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. E Oséias 5:4, não quer ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Note que o espírito da prostituição aqui tem a ver com eles se desviarem de Deus. Então, como eles se desviaram de Deus, daí a prostituição. Muitas águas, que é mencionado aqui no Apocalipse 17, diz: e as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então, essas muitas águas significa povos, multidões e línguas. Na interpretação canônica, o texto que nos baseamos agora é no profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 51, também menciona a queda da Babilônia, a cidade mesmo que puniu Israel. Agora chegou o seu juízo. E Jeremias 51 é a base do texto aqui do Apocalipse 17. Jeremias 51, versículo de número 13. Lemos: ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim e a medida da tua avareza. A mulher aqui do capítulo 17, a grande prostituta, é contrastada com a mulher do capítulo 12 do Apocalipse. Aqui, essa mulher é a grande meretriz e a mãe das meretrizes, que indica as falsas religiões que nasceram no sistema babilônico. O Império Romano vivia no luxo na época de João, e espalhando falsas religiões, contaminando as nações com a sua idolatria e pecado, e ainda por cima perseguindo a igreja e matando os santos do Senhor. Babilônia, na verdade, é o símbolo da rebelião e da humanidade contra Deus. O primeiro projeto, que foi em Gênesis capítulo 11, chamado de Babel, que muitos acreditam que é Babilônia. Então Babel foi o primeiro projeto contra Deus e Babilônia será a última. Apocalipse capítulo 18, nós vamos ver a lamentação sobre a terra pela queda da Babilônia. Diz aqui, Apocalipse 18, 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Aqui indica um julgamento duplo, tanto da Babilônia religiosa, pagã, eclesiástica, que é a grande meretriz, como de uma Babilônia política, que o seu comércio será afetado. Então ela vai receber em dobro por muitos dos seus pecados. Apocalipse 18, 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuído em dobro conforme as suas obras. E no cálice que vos deu de beber, dai-lhe ela em dobro. Receberá em dobro pelos muitos pecados, pela prostituição, pela idolatria.
E no Apocalipse, ainda 18, versículo de número 9 a 19, nós vamos ter que os reis da terra se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e choraram, esprantearam, quando viram a fumaça do seu incêndio. Então Babilônia será queimada, haverá um grande incêndio que a vai queimar, e os reis e os mercadores da terra irão lamentar sobre ela. E olha só o verso 10 do Apocalipse 18, estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Note que o juízo dela é repentino, e aí vem a sua lamentação. O texto também que aqui traz essa lamentação, nos dá uma alusão do texto de Ezequiel, capítulo 27, com a cidade de Tiro, que na época era poderosa, não é? Olha só a lamentação sobre Tiro, Ezequiel 27. E veio a mim a palavra do Senhor, tu, pois, filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita na cidade no mar, e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o Senhor Jeová, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. E aí vem o linho fino, bordado, que eles comerciavam, as pedras preciosas, tudo isso é mencionado, a mesma coisa. E sobre ela, Apocalipse 18, 11, sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. E aqui vai dar uma relação no verso 12 e 13, das mercadorias que eram comercializadas nessa Babilônia. Olha só, mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, de toda madeira odorífera, madeira que dá odor, e todo vaso de marfim, toda madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Olha que a lista é enorme que é passada aqui, e também especiarias como o cinamono, e o cardomo, e perfume, e mirra, coisas caríssimas na época, não é? E incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadoria de cavalos e de carros, e dos corpos e das almas dos homens. Corpos e almas menciona também o mercado de escravos que eram feitos nessa grande Babilônia. E o fruto do desejo da tua alma foi de ti. Todas as coisas excelentes, os mercadores dessas coisas, com elas se enriqueceram. Então ela é a fonte de riqueza. Por isso agora será tormento, choro e lamento. E dizendo, ai, ai, outro ai. Temos 2 ais no verso de número 10. E aí nós temos mais 2 ais no verso 16. Ai, ai. E vamos ter mais 2 ais no verso de número 19, não é? Ai, ai, daquela grande cidade que está vestida, caiu novamente, não é? Cidade que está vestida de linho fino, de escarlata, verso 19, lançaram pó, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade. Então, vem a lamentação sobre ela. E, devido a essa queda, a lamentação sobre ela, mas há regozijo no céu. Apocalipse 18, 20, alegre-se sobre ela, ó céu, porque ela fazia guerra contra os céus. E vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Então os santos, apóstolos, profetas se regozijam no céu, indicando a igreja vitoriosa no céu, o sangue dos santos que foi derramado como mártires, e agora essa cidade sendo julgada. Muito bem. Então, Apocalipse 17, 18, fala do julgamento da grande prostituta, Babilônia, e você pode ler e estudar mais detalhes sobre isso no Atlas Panorâmico do
Apocalipse. Olha, adquire esse atlas, estude o Apocalipse. Ele vai te dar uma visão panorâmica desse livro, da julgamento da grande prostituta, da sua queda, o sentido que ela traz, o sistema tanto religioso quanto político. E agora nós estamos nos aproximando do capítulo 19, que é a volta de Cristo. Não é? Cristo virá num cavalo branco e será o tema do nosso próximo vídeo, Apocalipse 19, a volta de Cristo. Tentamos cobrir aqui o 17, o 18, o julgamento da grande Babilônia, a sua punição, a destruição, cidade de demônios, comércio, não é? Que muita gente se enriqueceu pelo seu comércio, derramou sangue dos profetas, dos santos, e agora é lhe dado em dobro o seu julgamento. A cidade é incendiada, em uma hora ela cai. Nós encontramos 6 ais aqui no capítulo 18 sobre a grande Babilônia, que caiu, essa grande Babilônia tornou-se deserta, cidade de demônios. Nós vamos ver que ela vai cair. Na interpretação futurística, ainda vai acontecer, não é? Todo comércio, toda blasfêmia dos homens que se levantam contra Deus, todo sangue inocente que foi derramado será julgado sobre a terra. Capítulo 19, o próximo capítulo, nós vamos ter a volta de Cristo. A volta de Cristo e o término do julgamento dessa grande Babilônia. Não perca o próximo capítulo do vídeo que nós estamos trazendo da visão panorâmica do Apocalipse. Visão panorâmica do Apocalipse, esse atlas maravilhoso que te ajuda a abrir a mente e o entendimento para estudar esse livro. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.